presidente Bolsonaro. Antes tem notícia de Paraná ainda aqui para vocês. O presidente da Assembleia Legislativa espera aprovar o Código de Ética, aquele que a gente tanto fala, antes do recesso parlamentar. Alexandre Cury, do PSD, então confirmou essa intenção durante uma coletiva de imprensa. Ele ressaltou que espera concluir as negociações e votações do texto em 20 dias, ou seja, antes das férias de julho dos deputados. Durante a conversa com jornalistas, Alexandre Cury também fez questão de ressaltar que as punições previstas no documento não visam censurar publicações de deputados nas redes sociais. Ele falou exatamente sobre aquele ponto que a bancada aqui tinha alertado antes. Vamos ouvir. Era aprovar nos próximos 20 dias, sem pressa, mas eu espero antes do recesso agora, a mesa já promulgar isso. Mas eu repito, se o debate permanecer por 30 dias, vamos debater 30 dias, não temos pressa para isso. Eu quero aqui, como presidente, de forma muito democrática, aprovar pela primeira vez um código de ética para a Assembleia. Não há nenhuma regra em relação contra a rede social, pelo contrário, nós defendemos que as denúncias sejam apresentadas, que os parlamentares utilizem as suas redes sociais. O que nós não podemos admitir é o uso da tribuna com discursos agressivos, desrespeitosos, sem fundamentos, e esses discursos serão repetidos nas suas redes sociais. O que o Conselho de Ética pode analisar são discursos dessa forma. Fora isso, o deputado tem total liberdade nas suas redes sociais. Olha, nesse contexto de aprovação, então, do novo Código de Ética da Assembleia Legislativa, já teve discordância lá na casa sobre o assunto. Renato Freitas e o próprio presidente Alexandre Cury. O petista está criticando o projeto apresentado pela mesa diretora. Ele fala que poderá representar isso uma censura prévia aos parlamentares e se colocou como alvo do Código de Ética. Na sequência, o discurso de Freitas, junto com Alexandre Cury ali que se pronunciou, reforçou que qualquer decisão sobre punição a deputados não deve ser feita de forma monocrática, mas sempre vai ser definida pelo plenário da LEP. Vamos ouvir o momento, então, que teve essa discussão lá na Assembleia Legislativa sobre o assunto. Pior do que a censura é a autocensura que será imposta aos deputados. Pois se eu não sei o que é expressão atentatória, eu vou começar a diminuir o alcance das minhas falas, a força das minhas denúncias, porque pode ser mal interpretada pelos que detêm o poder. E eu posso simplesmente perder o meu mandato ou as minhas prerrogativas. E daí ser expulso da CCJ, que eu faço parte, ou da presidência da Comissão de Igualdade Racial, a qual eu pertenço, ou o meu direito de fala aqui na tribuna. Isso é de uma inconstitucionalidade gritante, de uma carência técnica risível e de uma baixeza política digna dos coronéis. A análise da quebra de decoro não cabe a esse presidente e não cabe ao presidente do Conselho de Ética. Cabe a um colegiado de deputados que formam o Conselho de Ética. Não é uma decisão monocrática, é uma decisão coletiva. E posterior à decisão do Conselho de Ética, o parecer vem ao plenário, que é soberano, e tomará a decisão e vai respeitar a decisão da maioria. Então, em nenhum momento, o nosso Código de Ética fala em decisão monocrática do presidente da Assembleia e do presidente do Conselho de Ética. De forma muito democrática, será analisado por um colegiado no Conselho de Ética e posteriormente o parecer vem ao plenário para ser ratificado ou não, e o presidente dessa casa respeita a decisão do plenário. Olha, o parecer favorável sobre esse assunto teve pedido de vista na CCJ, então vai voltar para análise e votação na semana que vem. Ainda falando de Assembleia, na última tarde, para registrar aqui, os deputados também aprovaram em segunda discussão o projeto que concede o reajuste aos professores da rede estadual. Agora esse texto segue para sanção do governador. Vocês perceberam, ouvintes, como foi esse embate ali na Assembleia Legislativa? Muito respeitoso. Já mudou o clima dentro da LEP o fato de ter um código de ética novo em tramitação, nem foi aprovado ainda. E a gente viu diferenças sendo ali expostas, ouvidas, contrapostas, de forma muito respeitosa.
não teve ninguém erguendo o volume da voz, ninguém apontando o dedo, ninguém dizendo me segura senão eu vou pra cima. Aquelas cenas lamentáveis que a gente viu na última legislatura. E Renato Freitas está puxando o protagonismo dessa discussão para ele. Por quê? Deputado nem foi envolvendo o nome do senhor que surgiu à esteira aí desse novo Código de Ética. Parece que ele quer o tempo inteiro trazer para si essa repressão, essa represália ao mandato dele, como se estivesse sendo perseguido. Foi justamente numa discussão ali envolvendo o Ricardo Arruda do PL e a Ana Júlia do PT que se inflamou a necessidade de desenvolver um Código de Ética mais severo, mais rígido ali dentro da Assembleia Legislativa. Mas que bom que o deputado Renato Freitas trouxe a opinião dele de forma ali ética, polida, e o Alexandre Cury, o presidente da casa, também respondeu no mesmo tom. É isso. Chega de briga de estudante do fundão da quinta série. O que a gente quer ver na Assembleia Legislativa são discussões pautadas naquilo que acontece no estado do Paraná e, quando vão para o campo ideológico, que permaneçam com respeito. Carlos Koblach, o que você sentiu aí já dessa animosidade que parece que o incêndio está sendo contido já na Assembleia Legislativa? Olha, esse Código de Ética, o ideal era que nem precisasse existir. Só que como os próprios deputados, e aí nós temos que fazer uma ressalva, alguns deles passam do limite. E parece que como não sabem se portar como deputados, a Assembleia precisou agora impor regras que não existiam. Ninguém está aqui, deputado Renato Freitas, querendo tolher o seu trabalho de fiscalização, o seu trabalho de parlamentar, de apontar os erros da gestão do governo, até porque é sua atribuição, não só sua, como de todos os outros deputados. Todos vocês ganham e ganham bem um salário, têm assessores, têm uma equipe, têm verba de representação. Então, os senhores ganham bem para legislar e também, o seu papel fundamental e constitucional é investigar, apontar erros, fazer a fiscalização do governo do Estado, do Poder Executivo. Então ninguém aqui está tolhendo esse seu direito. Pelo contrário, aqui eu ressalto esse seu papel de fiscalizador. Assim que tem que ser. Agora, tem jeito de falar. Você pode apontar o dedo sem precisar xingar, sem precisar ir para o lado pessoal. Agora ele diz que se não fosse ele, o caso do Traiano não viria à tona, esse código de ética, se tivesse vigorando já, ele não poderia ter denunciado. Não é verdade isso. Primeiro porque a imprensa já estava atrás desse acordo de não persecução penal há muito tempo. Eu, particularmente, estava atrás há muito tempo. E eu sei que outros colegas também estavam. Então não foi por causa do senhor. Pode ter adiantado a discussão, isso sim. Agora, não foi por conta do seu mandato que isso foi revelado. Não foi. Todos sabiam, o que o senhor denunciou, todos sabíamos, mas não tínhamos o documento, prova que embasasse que a gente tivesse respaldo ali judicial e não tomar um processo. Mas todos sabiam detalhes aí desse acordo de não persecução penal. Agora, volto a dizer, o senhor deve continuar fazendo o seu trabalho de fiscalização. É para isso que o senhor é pago. Todos os outros deputados também. Agora, dá para fazer isso até com ternura. A gente vê em Brasília deputados, Vossa Excelência isso, Vossa Excelência aquilo, mas mantendo respeito. É isso que tem que ser. É isso que tem que acontecer. O senhor pode apontar os dedos para os outros, até para outros deputados. Tendo provas, pode apontar o dedo, mas não precisa abaixar o nível, não precisa xingar, não precisa bater abaixo da cintura, como a gente diz. De forma elegante, o senhor pode falar de caso de rachadinhas de outros deputados, assim como a gente faz aqui. Ninguém aqui leva para o pessoal. Quando tem uma denúncia de rachadinha, a gente vai e expõe o caso. Mas não vai além do nosso papel de jornalistas aqui. Então é isso que o senhor tem que fazer. Então não é censura, é uma forma de que o senhor e outros colegas do senhor, pelo menos, se portem de uma maneira digna na tribuna da Assembleia Legislativa e honre os votos que o senhor teve nas urnas. E aí incomoda, sobretudo, a quem a carapuça serve, né? A quem estava utilizando esse método justamente de causar confusão e de partir para esse lado, justamente para animar uma base com recorte depois nas redes sociais. Chama a atenção
para a gente acompanhar nos próximos dias também, se essas críticas tão duras que Renato Freitas vem fazendo ali sobre esse código de ética, que ao que tudo indica vai ser aprovado, claro que emendas vão ser apresentadas, e é sobre isso, né, sobre essa discussão que tem que acontecer mesmo, e o código tem que ser melhorado, tanto na CCJ quanto depois em plenário, mas é que eu acho que vai ser bastante difícil ele encontrar coro para essas críticas que ele está fazendo, porque a própria oposição vem entendendo que o código é bastante positivo, sim. Com todos os deputados ali que eu falei, tem essa leitura de que era preciso chegar nesse... que foi triste, inclusive, na verdade, chegar, né, nesse patamar de precisar de um novo código de ética, como o Carlos bem pontuou ali, mas que era preciso ser colocado um basta ali em ataques pessoais que estavam acontecendo, e até a oposição fala muito, né, de propagação de notícias falsas também que estavam acontecendo na Assembleia Legislativa, e que esse código vai poder trazer ali uma punição mais efetiva a cada um dos casos, porque justamente a tipificação para cada uma das coisas que são cometidas ali na Assembleia Legislativa vai ter uma punição já desenhada e vinculada ali de forma mais direta. Então eu acho que vai ser difícil ele encontrar coro para essa crítica que ele vem fazendo. Sim, o ponto das redes sociais acho que ainda é o mais delicado e acho que ele vai ser revisto, vão ter emendas apresentadas sobre isso, mas o principal ponto, né, que o Renato Freitas vem batendo é que ele não pode mais fazer denúncias sobre outros parlamentares, e não é sobre isso também, não é uma censura nesse nível, porque basta ele apresentar provas que ele pode fazer a denúncia que ele quiser. O que ele não pode é partir para ataque pessoal só pela briga, só pelo bate-boca, só pela confusão e pelo recorte lá na rede social. Então a expectativa é que o código seja aprovado, sim, e vamos ver como que o Renato Freitas vai lidar sobre isso, porque ele me parece meio isolado nessas críticas que ele vem encampando. Para encerrar, que eu sei que a gente precisa ir para o intervalo, chama atenção também as críticas tão ferrenhas a esse código de ética que vai atingir ele ali mais específico, porque ele utiliza desse método e ele fala da questão das redes sociais também, mas aí são os dois pesos, duas medidas, né? Porque quando a gente vê, por exemplo, os discursos lá do PL, que queria aí sim, né, trazer uma autocensura muito maior para as pessoas como um todo nas redes sociais, ou até decisão do Supremo Tribunal Federal, que aí sim vai trazer uma censura nas redes sociais para todos nós como sociedade, né? E para um grupo que hoje é o mais visado aí, que é justamente o grupo dele, que está no poder na gestão federal, aí não tem uma crítica. Mas quando vai atingir a ele, daí tem a crítica. Aí são os dois pesos, duas medidas. A hipocrisia de